Eita porra. Para início de conversa, quero que você tenha em mente que quando o corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento, mas em linha reta, sem fazer curvas, obedecendo à primeira lei de Newton. Ela diz que os corpos têm uma propriedade chamada inércia, que nada mais é do que a propensão de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, de se mover em linha reta com velocidade constante. Isso é algo razoável, até porque você não acharia muito normal se uma bola de futebol parasse no ar e caísse depois de levar uma bela bica. Ou se um objeto que você deixou paradinho em um canto saísse voando sozinho do nada. Sendo assim, veja que uma trajetória curva é algo que se opõe à inércia. E para que isso ocorra, é necessária a intervenção de um agente externo, chamado força. Ele serve para provocar essa variação da velocidade. Em outras palavras, essa aceleração. Lembre-se de que, como a velocidade é uma grandeza vetorial, não é apenas o seu módulo que pode variar, mas também sua direção e sentido. A aceleração, portanto, também é uma grandeza vetorial, e mede ambos os tipos de variação. Agora que sabemos se o corpo que se move em trajetória circular está acelerado, vamos descobrir o módulo, direção e sentido dessa grandeza. A demonstração que trago para esse vídeo vem da 4ª edição do livro Fundamentos de Física, do Halliday, Resnick e Walker. Nossa partícula realiza sua trajetória sobre o círculo de raio R, com módulo da velocidade constante igual a v, variando apenas a sua direção e sentido. Vamos escolher dois momentos específicos do movimento para analisar, onde a partícula se encontra no mesmo ângulo γ do eixo y, já que isso nos permite encontrar equações úteis para nosso objetivo. Chamaremos o primeiro vetor de VI e o segundo de VF. Para podermos aplicar a fórmula de aceleração, precisamos descobrir primeiro a variação da velocidade, e por isso decompor esses dois vetores. Note que o ângulo entre o vetor e sua componente x também é γ. Eu não vou provar isso aqui para não me alongar. Se quiser usar geometria para isso, fique à vontade. Eu só vou dizer para você imaginar a partícula se movimentando. Veja que conforme o ângulo com o eixo y aumenta ou diminui, o que se encontra entre o vetor e a sua componente também faz isso. Agora sim, decompondo os vetores, chegamos nas seguintes equações. No eixo x, os vetores são positivos quando apontam para a direita, já no y, quando apontam para cima. É por isso que a componente y da velocidade final é negativa. Vamos então calcular a aceleração em x, que é a variação da velocidade nesse eixo, dividida pelo tempo. Como podemos perceber, o corpo não acelera nessa direção, já que a velocidade final é igual à inicial, ou seja, ela não varia. Porém, as coisas ficam mais interessantes no eixo y, pois podemos perceber que a componente da velocidade final tem sinal negativo, o que nos leva a uma aceleração igual a menos 2v vezes seno de γ sobre ΔT. Para terminarmos de obter a nossa fórmula, vamos voltar para o nosso desenho e determinar uma outra expressão para a variação do tempo, usando a nossa querida fórmula do MRU, ΔS é igual a VT. Na verdade, como vimos no vídeo sobre radiano, a trajetória do corpo é o arco de circunferência, que começa no ponto inicial e se estende até o ponto final. Este é determinado pelo valor do raio vezes o ângulo, nesse caso, 2γ. Portanto, sabemos que o valor do ΔS é raio vezes 2γ, e que isso é igual a ΔT vezes a velocidade v. Dessa maneira, podemos isolar o ΔT e descobrir o seu valor. Agora, só basta unir as duas fórmulas e, usando algumas pequenas alterações, chegar a uma expressão semelhante àquela que você conhece. O que está nos atrapalhando é esse seno de γ sobre γ. E para nos livrarmos dele, precisaremos de uma análise mais sofisticada. Primeiro, eu quero que você perceba que a aceleração que estamos trabalhando é um tanto peculiar, já que ela muda a cada instante que passa, junto com a velocidade. E é esse o motivo pelo qual temos essa expressão multiplicando v² sobre r, pois estamos usando uma fórmula de aceleração média para descrever uma aceleração instantânea. Para podermos nos adequar à natureza dessa aceleração, precisamos analisar um ΔT muito pequeno, e para isso reduzir a distância percorrida pelo corpo.
Quando fazemos isso, diminuímos o valor do ângulo γ e do seu seno. E a parte interessante vem agora. Essa diminuição do ângulo vai aproximando a divisão de 1. E isso só acontece quando usamos o radiano. Dessa forma, quando o ΔT for muito pequeno, chegamos à aceleração instantânea e podemos igualar essa razão a 1. Temos finalmente o famoso v² sobre r. Quero que você repare no sinal negativo da expressão. Ele significa que o vetor aceleração aponta para o centro da trajetória no eixo y, sendo essa a origem do nome aceleração centrípeta. Muito obrigado pela sua atenção. Para qualquer dúvida, correção ou sugestão de tema, use os comentários e confira a descrição para possíveis atualizações. Aqui vai a lição de casa de hoje. Deixa de ser preguiçoso e vai fazer, eu vi que você não fez as outras. Agora eu vou indo aí porque eu tenho que ir para outra escola. Até a próxima aula.